Estamos mesmo a horas, por isso vamos começar. Eu vou falar-vos de um laboratório que, por sinal, faz este mês 10 anos. Okay? Portanto, nós existimos há 10 anos. O laboratório chama-se Baby Lab. Foi o primeiro laboratório de bebés em Portugal para estudar o desenvolvimento dos bebés, e nós estamos situados já aqui deste lado, se eu estou a ver bem, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ora, o que é o Baby Lab? O Baby Lab é um núcleo de investigação. Então, nós fazemos investigação e fazemos investigação para responder a vários tipos de perguntas. E essas perguntas têm ali alguns exemplos. Uma pergunta muito geral. Provavelmente alguns de vocês já se colocaram essa mesma questão. Como é que os bebés aprendem a falar e a compreender a língua? O que é que os bebés sabem sobre a linguagem nas diferentes fases do seu desenvolvimento? Isto é, o que é que um bebê aos 2 meses saberá? Um bebê que está exposto ao português, vamos imaginar, não é? Que está exposto ao português, portanto, nasceu numa família onde se fala português. O que é que, por exemplo, aos 2 meses de idade, ou aos 4 meses de idade, ou aos 6 meses de idade, esse bebê que ainda não produz nada, não é? Ainda não produz sons identificáveis pelo adulto como sendo alguma coisa relacionada com a linguagem, o que é que esse bebê saberá sobre a linguagem? Será que não sabe nada ainda, ou será que já sabe imensa coisa? Portanto, esta é uma pergunta central e o que nós fazemos fundamentalmente no Baby Lab, e por isso é que ele se chama Baby Lab, nós investigamos o desenvolvimento da linguagem e da comunicação nos bebés nos primeiros anos de vida, portanto, nas primeiras fases. Centramos-nos muito no primeiro ano, no segundo ano, e vocês podem dizer, então porquê? Se o bebê no primeiro ano praticamente não faz nada ainda, ali do primeiro para o segundo ano começa talvez a dizer as primeiras palavras, porquê olhar para estas questões e tentar perceber o que é que se passa no bebê nesta fase? Ora, esta fase é crucial. Tá? Portanto, esta fase inicial, mesmo no útero, já, nós estamos perante uma fase crucial nos 3 últimos meses da gestação. Nessa altura, o bebê já está a percepcionar, já está a captar estímulos sonoros, porque o seu sistema auditivo já está suficientemente desenvolvido para isso. Okay? Claro que os capta filtrados, não é? Devido ao ambiente intrauterino em que o bebê se encontra. Mas já nessa altura nós temos desenvolvimento, de conhecimento. Portanto, as coisas começam mesmo antes do nascimento. Mas eu aqui vou falar-vos desta grande fase no primeiro ano de vida, metade do segundo ano de vida, antes das primeiras palavras. Okay? O que é que o bebê sabe antes das primeiras palavras acerca da linguagem? E para retratar isso, para ilustrar essa questão, eu coloquei aqui esta secção de uma tira da Mafalda, em que a Mafalda está a falar com o seu irmão recém-nascido, Gui. Espero que vocês conheçam, recomendo vivamente, se não conhecem, lerem a Mafalda, a Mafaldinha. Ora, e reparem, a Mafalda está a falar com o Gui. É claro, para nós adultos, o que é que nós ouvimos? Nós ouvimos isto, não é? Nós ouvimos, olá Gui, vou oferecer-te um Pokémon, etc, etc. O que é que o Gui ouve? Será que o Gui ouve, olá Gui, vou oferecer-te um Pokémon? O que o Gui ouve é isto, ou seja, ouve ondas sonoras, ou seja, as oscilações no ar, nas partículas do ar, que acontecem quando nós falamos. E vocês podem sentir isso quando falam, se colocarem a mão junto aos lábios, vocês sentem que o ar está a mexer, não é? Se tiverem uma vela a uma certa distância da vossa boca, vocês veem a chama da vela oscilar. Portanto, as ondas sonoras são isso. Portanto, o Gui está a captar essas ondas sonoras. E há aqui uma questão fundamental. Ele tem que ir à descoberta da linguagem. Okay? Portanto, ele tem que descobrir, a partir dessas ondas sonoras, ele tem que descobrir os sons da língua. Quais são os sons? Tem que descobrir as palavras. Onde é que estão as palavras? Onde é que uma palavra começa? Onde é que uma palavra acaba? Tem que descobrir as frases.
tem que descobrir os significados de tudo isto. Portanto, há aqui uma questão que é uma questão extremamente complexa. Como é que isto acontece? Não é? Como é que todos vocês, não é, que passaram por isto, como é que vocês desenvolveram a linguagem? Não é? Como é que qualquer bebê desenvolve a linguagem? E só para vocês terem uma ideia, isto não é colocar-vos na posição de um bebê, porque isso não é possível. Não é? Porque vocês já têm um conhecimento linguístico que desenvolveram, pelo menos, no que diz respeito a uma determinada língua. Mas para tentarmos aproximar-nos um bocadinho do que é estar na posição de um bebê, eu vou passar-vos um enunciado do japonês. Alguém sabe japonês? Não? Ninguém? Ninguém sabe japonês? Ótimo, porque a ideia é precisamente essa. Vamos ver se vocês ouvem, está bem? Porque as condições de som não são as melhores aqui, mas vamos ver se vocês conseguem ouvir. Okay? Outra vez? Outra vez? Ok. Quantas palavras há aqui? Eu sei lá, não é? Claro, eu sei lá. Exatamente. Agora, imaginem, é isto que acontece. Não é? Um bebê, quando começa a ouvir, quando começa a captar os enunciados, os sons de fala, aquilo que nós lhe dizemos, é como se ele estivesse a ouvir, para nós, não é? Japonês. Portanto, quais são os sons? Onde é que estão as palavras? Onde é que começa e acaba uma palavra? Quais são os significados? O que é que se está a passar ali? E notem, eu pus aqui a representação de uma onda sonora. Okay? Portanto, isto é uma onda sonora. E se nós quisermos identificar aqui uma palavra, não há nenhum sinal aqui que diga aqui começa a palavra, aqui acaba a palavra. Não existe. Okay? Portanto, é extremamente difícil encontrar uma palavra, fazer isto, cortar, encontrar uma palavra, identificar uma palavra numa sequência de fala. Então, de facto, isto é uma questão de investigação, é um problema extremamente complexo, não é? É uma questão de investigação que tem ocupado muitos laboratórios à volta do mundo para tentarmos perceber como é que nós, de facto, nós, seres humanos, como é que nós adquirimos e desenvolvemos a linguagem. Ora, como é que nós podemos estudar o desenvolvimento inicial da linguagem? Nós não podemos, obviamente, chegar ao bebê, dar-lhe um enunciado e perguntar quantas palavras ouviste. Não é? Portanto, isso não funciona dessa maneira. Felizmente, temos uma série de metodologias que podemos utilizar. E eu vou falar-vos apenas aqui de algumas. Vou dar-vos alguns exemplos da utilização do olhar do bebê. Vamos ver que o olhar do bebê é extremamente informativo. E nós podemos usar o olhar do bebê para investigarmos o que é que ele sabe sobre a linguagem. Há uma forma de usar o olhar do bebê que é através de aparelhos de eye tracking. Conhecem estes aparelhos que fazem eye tracking? Não? Portanto, os aparelhos o que fazem é registar o movimento dos olhos. Portanto, sabemos exatamente para onde é que, neste caso, o bebê está a olhar e quanto tempo olha para aquele ponto. Uma outra metodologia que usamos é a eletroencefalografia. Já ouviram falar de eletroencefalografia, imagino? Não? Mais ou menos? Ok. Depois, no final, eu vou-vos mostrar esta é uma capinha para recém-nascido, que nos permite fazer eletroencefalografia com bebés. E uma outra forma de estudarmos o desenvolvimento da linguagem é através de uns questionários, são chamados questionários parentais. São questionários muito simples que os cuidadores, quem está mais próximo do bebê, quem convive diariamente com o bebê, preenche. Então, vou tentar dar-vos exemplos de tudo isto. Começando pelo olhar, pela utilização do olhar para investigarmos o que é que o bebê sabe acerca da linguagem. E então no laboratório, aqui há uns anos atrás, nós fizemos uma investigação para sabermos a partir de que idade é que os bebés conseguiam distinguir uma afirmação de uma pergunta.
tá? É uma distinção muito importante. Porquê? Porque na comunicação é fundamental nós percebermos quando alguém está a interagir connosco se essa pessoa está a fazer uma afirmação ou está a fazer uma pergunta. Em línguas como o português, eu não vou passar os sons, pois no fim, se tivermos tempo, eu mostro-vos, porque é difícil vocês ouvirem. Em línguas como o português, a afirmação e a pergunta, nós podemos dizer exatamente a mesma palavra, como sendo uma afirmação ou como sendo uma pergunta. Alguém consegue fazer isto? Algum de vocês consegue dizer exatamente a mesma palavra, mas num caso fazendo uma afirmação, no outro caso fazendo uma pergunta? Alguém quer tentar? Sim. Força, é fácil, é super fácil. Tente lá. Qual é o teu nome? Em pergunta e dizer qual é o teu nome. Sim. Está tudo certo, mas tem que tirar o qual daí. Não dá, não funciona. Há aqui alguma senhora? Há aqui alguma senhora? Exatamente. Exatamente. Ou seja, se for, diga. E queria também dar um exemplo. Exatamente. Ok. E qual é a diferença? As palavras não mudam. O que é que muda? Qual é a diferença? É a entoação. Exatamente. É a melodia. É a entoação que muda. Ora, o que é que nós descobrimos? Que aos 4, 5 meses os bebés já distinguem estas melodias. Okay? Já conseguem fazer esta diferenciação entre a afirmação e a pergunta. Estes são alguns dos exemplos que nós demos a ouvir aos bebés. É difícil vocês conseguirem ouvir, por isso eu vou passar. E aqui, estão a ver? A melodia é diferente. Tá? Ora, descobrimos também que os bebés que estavam expostos ao português conseguiam fazer isto, tal como os bebés expostos ao basco. Mas descobrimos também que os bebés expostos ao inglês já não conseguiam fazer esta diferenciação, tal como os bebés expostos ao alemão. O que é que isto nos mostra? Mostra-nos que isto não é uma competência que qualquer bebê tenha nesta fase do seu desenvolvimento. Isto vai depender da língua nativa, vai depender da língua a que o bebê está exposto. Okay? Portanto, isto dá-nos uma lição muito importante, que é o seguinte: aquilo que nós aprendemos sobre a evolução, o desenvolvimento dos bebés portugueses, não pode ser transferido diretamente para a evolução dos bebés, por exemplo, ingleses, ou dos bebés franceses, ou dos bebés japoneses, etc. Da mesma maneira, não podemos importar conhecimento que foi desenvolvido sobre a evolução e desenvolvimento dos bebés expostos a outras línguas. Ok. Uma outra questão. Agora, queremos tentar perceber onde é que está uma palavra. Okay? Estudamos esta questão também. Dou-vos aqui um exemplo. Esta é uma bebê com trissomia 21. Estudamos esta questão em bebés com desenvolvimento típico, em bebés prematuros, em bebés com trissomia 21, para percebermos se haveria diferenças no desenvolvimento destes bebés. Provavelmente não vão conseguir ouvir os sons, mas basicamente os bebés vão ouvir uma série de frases. E nessas frases vai aparecer sempre uma palavrinha que não existe na língua, mas que podia existir. Por exemplo, a palavra pis. Pis não significa nada, mas podia existir no português. Okay? E depois a seguir o bebê vai ouvir a palavra isolada. E vai ouvir esta, que já ouviu anteriormente, e vai ouvir uma outra que nunca ouviu. E o que nós estamos a fazer é a registar o olhar do bebê para este ecrã, que mostra simplesmente este xadrez, esta imagem do xadrez. E se o bebê conseguir identificar as palavras que ouviu anteriormente, o que é que vai acontecer? Ele vai olhar mais para o ecrã, quando está a identificar uma palavra que já ouviu, do que quando está a ouvir uma palavra nova. Isto chama-se o efeito da familiaridade. O que é que nós descobrimos? Que os bebés de desenvolvimento típico, desde os 4 meses de idade, eles já conseguem ir ao sinal de fala e
identificar uma palavra, conseguem extrair a palavra do sinal de fala, se ela estiver numa posição saliente, aquilo que nós chamamos de posição, tem muitas pistas para eles poderem agarrar a palavra. Os bebés de risco apresentam, como por exemplo os prematuros, apresentam um padrão de desenvolvimento semelhante, só que é mais tardio, ok? Acontece mais tarde. Já os bebés com trissomia 21 apresentam um padrão de desenvolvimento que é diferente, que passa por fases diferentes. Ora, isto é extremamente relevante, porquê? Porque nós sabemos que esta capacidade de segmentar as palavras vai determinar fases posteriores do desenvolvimento da linguagem. Então, se nós soubermos quando é que os bebés fazem isto, e se estão a fazer ou se não estão a fazer, podemos desenhar estratégias de intervenção para conseguirmos melhorar este aspecto do desenvolvimento dos bebés, para ele não ter impactos depois negativos no desenvolvimento seguinte de outras etapas da linguagem e da comunicação. Ainda utilizando o olhar, aqui já com um aparelho de eye tracking, de registro do movimento dos olhos, uma outra questão que nós investigamos: como é que os bebés aprendem palavras? Como é que os bebés aprendem novas palavras? Ora, para investigar esta questão, nós construímos precisamente novas palavras. E construímos novas palavras que podiam ser palavras da língua, neste caso do português, e construímos sequências de sons que não podem ser palavras do português. Não podem ser porque o português não permite. Como, por exemplo, uma palavra como rago. Rago não pode ser uma palavra do português. Porquê? Porque no português não há nenhuma palavra que comece pelo som R. Temos que ter, por exemplo, R no início de uma palavra. Não podemos ter R. Ok? E fizemos isto utilizando então o eye tracking. Okay? Vamos dar o nome a este boneco. E aqui estamos a ver para onde é que o bebê está a olhar. Olha para Okay? o sato. Estamos a ensinar Olha para o sato. Estamos a ensinar uma palavra nova. Olha para ele. Ok? Sato é bonito. Eu tenho outro boneco. Também podes brincar com ele. Eu gosto muito do sato. Ok? Já aprenderam uma palavra nova? Onde está o nhago? Qual é este? É esse ou este? Olha. Olha para o sato. Para onde é que olham agora, vocês, se estivessem a olhar? Para ali, ok. É isso mesmo que nós queremos saber. Se o bebê consegue aprender Olha para a sopa. estas palavras, e depois, obviamente, isto é o que nós chamamos um ensaio de controlo, em que damos alguma coisa que o bebê já conhece, neste caso sopa e bola, não é? E verificamos se o bebê está de facto atento à tarefa. Último exemplo sobre a questão do olhar. Notem, não sei se vocês já repararam, vocês estão a ouvir-me, mas não estão só a ouvir-me, estão a ver-me, ok? E ao estarem a ver falar, eu faço uma série de coisas quando estou a falar. Faço movimentos com as mãos, com os braços, se repararem bem, com as sobrancelhas, com os olhos, para além dos movimentos com a boca. Ou seja, a linguagem é um fenómeno multimodal, envolve várias modalidades, a modalidade oral e a modalidade visual também. Portanto, é uma questão relevante de investigação percebermos como é que os bebés olham para rostos que falam. E fizemos isso também com eye tracking. É isso. Vamos jogar mais uma vez. Desculpas pela qualidade do som, que é horrível, mas como reparam, é uma figura do Nodi, vocês conhecem-na, portanto todos os bebés conhecem, e o Nodi fala e mexe o rosto, mexe a cabeça, os olhos, a boca, o braço, etc. E nós queremos perceber para onde é que os bebés olham quando isto está a acontecer. Nós sabemos de outros estudos anteriores que os bebés mais pequeninos tendem a olhar mais para os olhos. E depois há uma fase em que os bebés fazem aqui uma mudança, começam a centrar a sua atenção mais na boca e depois voltam a centrar a sua atenção mais nos olhos. Okay? Ora, no estudo que nós fizemos, nós verificámos que aos 5, 6 meses,
que é exatamente o período onde nós esperamos que os bebés ainda estejam a olhar mais para os olhos. Os bebés que conseguem fazer uma melhor discriminação dos padrões sonoros olham menos para a boca do que os bebés que não são tão bons a fazer discriminação dos padrões sonoros. E isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que aqueles bebés que não são tão bons estão a olhar para a boca porque estão à procura de pistas. Estão à procura de pistas para tentarem fazer alguma coisa que eles ainda não desenvolveram tão bem. Os bebés que já desenvolveram olham menos para a boca e já estão mais focalizados nos olhos. Vou deixar os olhos e o olhar para vos falar um bocadinho da eletroencefalografia e que, no fundo, nos permite estudar a atividade cerebral em resposta a estímulos. E, neste caso, o que nos interessa são estímulos da linguagem. Eu vou passar esta touca, vou confiar imenso em vocês, vou pedir para vocês terem imenso cuidado. O que não podem fazer é puxar estes cabos aqui de cima, está bem? Portanto, esta é uma touca de recém-nascido. Aqui dentro, vocês têm os orifícios onde estão os elétrodos, que são os elétrodos que vão captar a atividade cerebral. E dentro destes orifícios, eu vou tirar uma para vos mostrar, há umas borrachinhas. Estas borrachinhas vão crescer. Nós colocamos aqui um líquido, que é uma solução de água, sal e shampoo de bebê. Não faz mal nenhum aos bebés, é ótimo, saem com a cabeça lavadinha. E isto cresce e faz o contacto, permite o contacto entre o elétrodo e o couro cabeludo. E é isto que nos permite registar essa atividade cerebral. Isto é ligado a um aparelho que naturalmente vai fazer essa leitura e que nos permite fazer esses registros enquanto os bebés, neste caso, estão a ouvir estímulos sonoros e estão a ver imagens que têm a ver com a comunicação, com a linguagem. Portanto, se quiserem ver... Okay. Ora, neste estudo, reparem, eu vou voltar atrás, porque se calhar alguns de vocês não viram o que aconteceu aqui. Os bebés estavam a ouvir 3 sons, 2 deles que são sons da sua língua e um que não é um som da sua língua. A ideia é percebermos quando é que estes sons, que vão ser filtrados pelo cérebro do bebê, quando é que eles... Temos aqui uma imagem de um bebê a realizar esta tarefa. Quando é que eles vão ser percepcionados como sendo sons diferentes ou não? Ou quando vão deixar de ser percepcionados como sendo sons diferentes? Isto é muito importante porque aquele som que é este, que não é um som do português, a partir de uma determinada idade os bebés vão deixar de o ouvir, tal como nós não somos capazes de o ouvir. Mas no início os bebés ouvem este que não é do português e outros que não são do português. E esta fase é muito importante porque o desenvolvimento da percepção para a língua nativa é fundamental para a segmentação das palavras, de que nós falámos anteriormente, para o desenvolvimento de conhecimentos sobre a combinação das palavras, etc. Outras fases do desenvolvimento da língua e da comunicação. Ora, o último aspecto que eu vos queria apresentar, dentro das metodologias que nós utilizamos no Baby Lab, é precisamente os questionários, que eu vos falei no início, portanto, os questionários parentais que os cuidadores preenchem. Este é um dos questionários que cuja adaptação para o português nós desenvolvemos. O questionário existe neste momento em mais de 100 línguas diferentes. E a adaptação para o português foi desenvolvida no nosso laboratório. Qual é a ideia de usarmos estes questionários? Reparem, a ideia, no fundo, é medirmos o desenvolvimento da linguagem. Temos uma outra forma de medir o desenvolvimento da linguagem.
Não sei se vocês têm irmãos ou primos, afilhados, etc. Se eles são pequeninos ou se já são crescidos, ou se vocês se lembram deles irem ao pediatra e o pediatra usar uns gráficos deste tipo, não é? Onde vai registar, portanto, aqui temos o tamanho para a idade das raparigas, aqui temos o peso em função da idade para os rapazes, okay? E o pediatra mede. Podia medir também o perímetro cefálico, portanto mede e vai anotando aqui, ok, o bebê tem, vamos imaginar, 4 meses, o seu peso está aqui, logo se o seu peso está aqui, está no percentil 15. Ok? Porque estas medidas, o que é que são? São medidas gerais para a população e assim conseguimos ver como é que o bebê se desenvolve ao longo do tempo em relação a esses aspectos. Ora, a nossa ideia com estes questionários é tentarmos fazer a mesma coisa para o desenvolvimento da linguagem. Portanto, vamos tentar perceber como é que o bebê se desenvolve em relação a diferentes aspectos da linguagem. E o que é que nós verificamos no estudo que fizemos para a população portuguesa? Temos valores de referência para a população portuguesa. Tem aqui o desenvolvimento para a compreensão, desde o percentil 10 ao percentil 90, e as idades que vão dos 8 meses aos 18 meses. Okay, temos aqui um esquema em relação ao qual podemos posicionar qualquer bebê que esteja a adquirir o português. A mesma coisa para a produção de fala, dentro da mesma faixa etária. Aqui, reparem, a produção de fala ainda está muito baixinha. Porquê? Porque só vamos até aos 18 meses. Aqui já vamos até aos 30 meses. Estão a ver? E temos curvas com um crescimento acentuado. E aqui estamos a usar o mesmo instrumento para comparar o desenvolvimento dos bebés ditos típicos, têm um desenvolvimento típico, não têm nenhum fator de risco nem nenhuma patologia, com bebés de risco, como por exemplo bebés prematuros ou bebés que tenham irmãos mais velhos que tenham sido diagnosticados com uma perturbação do desenvolvimento ou com uma perturbação da linguagem, e bebés com trissomia 21. Foram os grupos que nós estudámos. Aqui estamos a ver um outro aspecto que é a combinação de palavras, e eu coloquei este gráfico para vos mostrar que até aos 30 meses as meninas desenvolvem-se mais depressa do que os meninos no que diz respeito a vários aspectos da linguagem, e a combinação das palavras é um deles. Não se preocupem, mais à frente convergem, ok? Não há problema nenhum. E queria mostrar-vos também aqui um aspecto interessante. Nós estudámos bebés exclusivamente expostos ao português e bebés expostos ao português e a uma língua adicional. Okay? Portanto, estão expostos a mais do que uma língua. E os bebés expostos a mais do que uma língua apresentam uma curva de desenvolvimento diferente no português. Okay? O que é perfeitamente natural. Porquê? Porque eles estão a trabalhar em 2 frentes ou em 3 frentes. Tá? O que é que isto quer dizer? Quando estes bebés vão ao pediatra, não é? e o pediatra os quiser colocar, que é o que nós esperamos, que daqui a muito pouco tempo isto seja usado em consulta corrente de pediatria, os pediatras os forem colocar neste esquema e perceber qual é o percentil do bebê, tenham em conta que o bebê não está só a adquirir português, está a adquirir português e uma outra língua. Logo, os valores de referência para esses bebés têm que ser diferentes, não podem ser os mesmos. E, portanto, medindo o desenvolvimento da linguagem, em relação a diferentes aspectos, nós conseguimos saber quais são as competências que os bebés vão desenvolvendo e em que momento é que eles vão desenvolvendo essas competências. E conseguimos também saber que competências é que têm o chamado efeito dominó, ou seja, que competências é que, não estando desenvolvidas, vão ter impacto naquilo que vai acontecer a seguir. Tenho aqui alguns exemplos da nossa investigação nos mídia, ou seja, temos tido algum eco e algum interesse por parte dos mídia, e isso é extremamente importante porque nós fazemos esta investigação para a sociedade, ok?
Portanto, fazemos esta investigação para a sociedade e temos grandes colaboradores e parcerias na sociedade, o Centro de Estudos do Bebê e da Criança, do Hospital Dona Estefânia, o Departamento de Neurodesenvolvimento do Hospital Santa Maria, este Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, que está especializado na trissomia 21, e grandes colaboradores também na área da educação, os infantários, temos uma grande rede de infantários que colabora connosco. Temos uma equipa que tem aqui alguns dos membros da nossa equipa e quem sabe, se vocês acharem esta uma área interessante, que vos atrai, que acham que faz sentido, que acham que vale a pena experimentar, quem sabe se um de vocês não vai fazer parte um dia desta equipa. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem perguntas...